Muito bem, continuando agora a parte do nosso sermão. Essa mensagem é uma mensagem que foi preparada para o Dia da ênfase mundial da mulher, que era para ter acontecido em junho, mas nós tivemos aqui, graças a Deus, a presença do pastor Lagoa nesse dia, então vamos fazer essa mensagem hoje. E essa mensagem foi preparada por uma irmã da União da Romênia, e foi disponibilizada, sugerida pela União Portuguesa, para ser passada para as nossas igrejas. E o título da mensagem é Rainha a qualquer preço ou Princesa de Deus. É isso que nós vamos refletir essa manhã. Muito bem. A história dessa manhã é a história de Atalia. E ela se encontra no livro de 2 Reis e também em 2 Crônicas. Aqueles foram tempos difíceis. A história sangrenta da destruição da casa de Acabe por Jeú parece ser apenas um prelúdio para o reinado de terror de Atalia. Em 2 Reis 11, verso 1, nós lemos: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Agora imaginem uma senhora que matou os seus filhos, os seus netos e qualquer pessoa da sua família, destruiu toda a sua família para que ela pudesse ser rainha. Imagina quanta maldade e crueldade. Atalia era filha da ímpia Jezabel, conhecida, e procurando fazer do significado do seu nome uma realidade, ela usurpou o poder, recorreu à força e ao assassinato. O nome dela significa Jeová é forte, Jeová é a minha força. O terror reinava na terra naquela altura. Depois do ímpio reino de Acabe e Jezabel, seguiu-se o reino de Jorão, filho de Acabe, depois Acasias, neto de Acabe. A nação de Israel afundou em idolatria, adotando as práticas do culto e estilo de vida introduzidos por Jezabel, que era o culto a Baal e a Acera. Apesar dos esforços de reforma que Deus instituiu através do profeta Elias e através do profeta Eliseu, a nação escolhida parecia que iria destruir-se. No livro Profetas e Reis, nós lemos o seguinte sobre essa fase do povo de Israel. Os longos anos de apostasia idólatra da parte de governantes e do povo tinham produzido seus maus resultados. A negra sombra da apostasia era ainda visível em toda parte, embora houvesse aqui e ali ali os que haviam firmemente recusado dobrar os joelhos a Baal. Então essa era a situação do povo de Deus naquela altura. Os fiéis que suspiravam e gemiam ao ver os terríveis resultados do afastamento de Deus podem ter se perguntado, tal como menciona Apocalipse 6:10, até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, tardarás em julgar e vingar? E quem continuará a adorar o único Deus verdadeiro? E como se cumprirá a profecia de Números 24:17, que diz: uma estrela sairá de Jacó, um cetro se levantará de Israel, agora que toda a linhagem real tinha sido morta? Pois bem, em 2 Reis, no capítulo 11, no verso 2, nós descobrimos como é que essa situação foi resolvida. A intervenção divina foi através de uma mulher nobre, tanto em linhagem como em caráter. E esse verso 2 diz: Mas Jeuzeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei, que iam ser assassinados, e o colocou num quarto, junto com a sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim, ele não foi morto. A situação dramática e desesperada do versículo 1 agora transforma-se numa esperança. A linhagem davídica não é completamente destruída. Através da corajosa Jeuzeba, o trono tem um futuro. Mas quem é Jeuzeba?
nascida na família real, filha do rei Jeorão e meio-irmã de Acasias. O nome da princesa Jeoseba significa Jeová é juramento e fidelidade, ou aquela que jura ao Senhor. No momento crucial, quando o inimigo está em ação, mobilizando todas as suas forças e a resistência parece impossível, uma mulher nobre tem a coragem de arriscar-se. Deus recorreu à determinação feminina para mudar uma situação aparentemente sem esperança. E no livro Beneficência Social, nós lemos que Deus tem uma obra tanto para as mulheres como para os homens, que elas ocupem o seu lugar na sua obra durante esta crise, e Ele agirá por meio delas. Elas podem realizar uma obra nas famílias que os homens não conseguem realizar, uma obra que toca a vida interior. O seu ministério é necessário. Muito bem. Essa história da corajosa princesa Jeoseba, que interveio para salvar uma criança indefesa da morte, tem o seu paralelo numa história real que aconteceu nos Estados Unidos na década de 1870. Eu não sei se alguém conhece a história de Sarah Garrett. Aos 8 anos, Emma Garrett foi apostada e perdida num jogo de cartas. O seu pai, Thomas Garrett, tinha perdido tudo devido à bebida e ao jogo. Quando ele ficou sem dinheiro, um homem chamado Bullock, conhecido por fornecer mão de obra infantil aos campos de mineração, ofereceu-lhe uma solução. O preço, Emma. Thomas assinou, sem pensar duas vezes, vendendo a sua filha para um campo de trabalho onde crianças muitas vezes morriam antes de completarem 14 anos. Quando Sarah Garrett, a irmã de 15 anos de Emma, chegou a casa e descobriu o que tinha acontecido, não gritou nem desatou a chorar. Ficou imóvel e assimilou a traição do pai. Depois, com lucidez, ela começou a pensar. Ela tinha algumas horas, uma oportunidade frágil e uma informação crucial. O novo juiz federal em Deadwood tinha declarado que nenhuma criança poderia ser forçada a trabalhar por causa das dívidas dos pais. Sarah conhecia Bullock. Toda a gente o conhecia. Ele era um homem cruel que se escondia por trás de uma máscara de legitimidade. Ela também sabia algo que o seu pai não sabia. O contrato que ele tinha assinado podia ser contestado. Ao amanhecer, Sarah foi ao tribunal. O juiz não estava lá, mas o escrivão sim. Ela explicou-lhe tudo com uma voz trêmula, mas determinada. O escrivão duvidou dela. O que uma rapariga de 15 anos sabe sobre direito contratual? Vamos voltar à história de Joás. Pense por um momento nas crianças que teve ou que viu crescer, cheias de curiosidade e desejo de explorar. Quanto cuidado e cautela teve que ter Jeoseba, cuja casa era frequentada pelos líderes de Israel, para garantir que o pequeno príncipe não ultrapassasse os limites da câmara interior. Joiada, o sumo sacerdote, marido dela, era o que hoje chamaríamos de figura pública. E a sua casa, situada perto da casa de Deus, era um local frequentado por muitas pessoas. Mas numa casa onde reinam o respeito e a confiança, os segredos são bem guardados. Tão bem guardados que, embora vivessem em Jerusalém, e não muito longe do palácio real, nem um sussurro chegou aos ouvidos da autoproclamada rainha, o que teria colocado José e sua família em perigo de morte. Tal como Samuel, que cresceu e foi educado na casa do Senhor, o jovem príncipe sobrevivente também recebeu sua educação inicial num lugar onde o amor e o respeito por Deus ainda eram tidos em grande estima. Durante o reinado de 7 anos de Atalia, escondido do olhar da assassina, Joás foi ensinado que o Deus Todo-Poderoso, aquele que o salvou da morte, também tinha um plano para a sua vida. Um plano que
envolvia restaurar o culto ao verdadeiro Deus. As crianças aprendem por imitação. Certamente, Joás observava atentamente tudo o que acontecia na casa de Joiada e Jeoseba. O respeito por Deus e a determinação de trabalhar para ele eram lições que o príncipe absorvia diariamente. Como estão as relações nos nossos lares? Nós participamos da missão para a qual fomos chamados? Existe um senso de segurança entre as paredes do nosso lar? Recebemos conselhos, encorajamento e apoio dos nossos parceiros e familiares? Por nossa vez, oferecemos o mesmo tipo de respeito e apoio? Do exemplo de Joseba, nós aprendemos que um único ato de coragem manifesto num momento crítico não é suficiente para salvar as crianças que Deus nos confiou. Porque ela teve que, ainda durante 7 anos, trabalhar com o pequeno Joás. E agora eu pergunto, onde estão as crianças que Deus nos confiou para serem educadas? Quer sejamos pais ou membros da sua igreja, responsáveis pelos cordeiros do rebanho. Quem está a as educar e onde? Podemos deixar que as redes sociais se encarreguem da sua educação? Ou a sociedade moderna, com todos os seus deuses visíveis e invisíveis? É preciso tato e paciência para criar uma atmosfera de confiança, respeito e amor, na qual os mais pequenos possam aprender, através do nosso exemplo, sobre o amor de Deus, sobre seu propósito e papel no grande plano da salvação. Não será este um momento precioso para os aconchegar e partilhar as Escrituras de uma forma que eles possam compreender? Através de brincadeiras, atividades simples e aprendizagem em conjunto, podemos ajudá-los a familiarizar-se com a casa de Deus e com a esperança do nosso lar celestial. Criar uma criança não é tarefa fácil. Não se trata apenas de satisfazer as necessidades básicas, abrigo, vestuário, alimentação e cuidados físicos. Mais do que tudo isso, a educação criança judia implicava ensinar-lhe sobre a grandeza de Deus, sobre a relação dela com Ele, através da adoração e da vida prática. Em apenas 7 anos, o pequeno príncipe dominou todas as verdades necessárias que o qualificaram para ser rei. O sumo sacerdote Joiada, juntamente com a sua fiel e dedicada esposa, não pouparam esforços nem meios para preparar Joás para ser um rei fiel a Deus. Quando nós encontramos histórias repetidas na Bíblia, isso não é por acaso. A história que nós lemos em 2 Reis, ela se repete em 2 Crônicas. No 2 Crônicas, no capítulo 22, o verso 11, nos diz: assim, Jeoseba, filha do rei Jeorão, esposa do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, escondeu de Atalia, para que ela não o matasse. A repetição serve para destacar algumas características. O fato de Jeoseba ser referida em 2 Crônicas como filha do rei sugere a coragem e a nobreza de uma princesa que desafia a ordem assassina da rainha e salva o seu jovem sobrinho. Mas quando a segunda parte do versículo relata que, além de ser filha do rei Jeorão, era também esposa do sacerdote Joiada, vislumbramos aqui implicações mais profundas. O resgate do filho do rei não é meramente um ato de desafio contra um governo cruel. Significa consciência da luta entre o bem e o mal, dos esforços desesperados do inimigo de Deus para destruir o plano da salvação. Jeoseba compreendeu essa luta e ela escolheu o partido do bem. Por meio do patriarca Jacó, em Gênesis 49:10, Deus predisse que o cetro não se afastará de Judá, até que venha Siló, ou seja, o Messias, e a ele as nações obedecerão. A salvação do filho do rei, que deu continuidade à linhagem davídica, da dinastia davídica, significava continuidade do plano da redenção, até a vinda
do Messias. Hoje, quando o inimigo está a destruir corações e mentes de toda uma geração, procurando aniquilar a esperança da salvação, haverá mulheres corajosas como Jeuseba, que se erguerão contra a maré da decadência moderna, esconderão os pequenos príncipes e princesas na câmara dos leitos, estudarão em conjunto o grande plano da redenção e lhes ensinarão sobre o Deus de amor? Ainda temos espaço nas nossas agendas sobrecarregadas para dedicar tempo a moldar as mentes sensíveis das crianças a fim de plantar a semente da fé? Ou vamos deixá-las a ser educadas à imagem do mundo, segundo o Deus deste século e de acordo com os modelos efêmeros que perecerão? É algo que nós precisamos realmente refletir. Gostariam de saber como termina a história da Sara Garré? Deixei a Sara no tribunal, aquela rapariga de 15 anos, a insistir que gostaria de falar com o juiz, apesar do ceticismo do funcionário quanto à sua capacidade de compreender a linguagem jurídica e os termos de um contrato. Aqui está a continuação dessa história verídica. Sara vinha estudar secretamente os livros de direito do seu pai há anos, lendo-os à luz de velas. Ela apresentou o caso com uma lógica impecável. O contrato era ilegal, mantinha uma menor em servidão por dívida e tinha sido assinado enquanto o pai estava embriagado. O escrivão ouviu e acordou o juiz, porque era bem cedo. O juiz Isaac Parker leu o contrato, interrogou Sara e tomou uma decisão que mudaria tudo. Emitiu uma ordem de emergência que intimou Bullock e Thomas a comparecerem em tribunal ainda naquela tarde. Quando Bullock chegou à casa dos Garré, pronto para buscar Emma, deparou-se com uma adolescente frágil que segurava um documento federal. Furioso, recuou. Nem mesmo ele desafiaria uma ordem federal. Naquela tarde, num tribunal lotado, o juiz Parker declarou o contrato nulo e sem efeito e avisou Bullock de que quaisquer novas tentativas o levariam para a prisão. Depois voltou-se para Thomas Garrett e retirou-lhe todos os direitos parentais. Num ato final de desafio, nomeou Sara, de 15 anos, como a tutora legal de Emma. Mas Sara agora tinha uma nova batalha para travar: sobreviver sem pais, sem dinheiro e sem um lar. Então, ela tomou uma decisão. Dirigiu-se a 5 mulheres de negócios em Deadwood, propondo-lhes, em troca do seu trabalho, um salário reduzido, comida e abrigo para as 2 irmãs. 4 recusaram. A 5ª aceitou. Durante 3 anos, Sara trabalhou 16 horas por dia, enquanto Emma frequentava a escola pela primeira vez. Sara poupava cada centavo que podia, costurava, esfregava o chão e nunca se queixava. Em 1880, Sara tinha poupado dinheiro suficiente para alugar um pequeno espaço comercial e abrir a sua própria lavandaria. Após 2 anos, ela era proprietária da loja. Contratou 6 mulheres, pagou-lhes salários justos e proporcionou-lhes alojamento seguro. Emma, que tinha agora 13 anos, a mais novinha, ajudava no negócio. Quando Emma fez 18 anos, Sara usou as suas poupanças para enviá-la para a faculdade de magistério. Emma tornou-se professora, depois diretora e defensora da reforma do trabalho infantil. Sara nunca casou-se. Já criei uma filha, dizia ela com um sorriso. Fiz melhor do que a maioria, com metade dos recursos. Geriu seu negócio até 1910 e reformou-se aos 48 anos, depois de ter empregado mais de uma centena de mulheres. Quando Sara faleceu, em 1923, os jornais referiram-na como uma mulher de negócios bem-sucedida, mas Emma conhecia a verdadeira história, a história de uma rapariga de 15 anos que salvou a sua irmã.
Sara Garré era uma mulher determinada, disposta a lutar pelo que era certo. Não tinha dinheiro, poder nem influência. Tinha um livro de direito, uma noite e a convicção inabalável de que valia a pena salvar a vida da irmã. Isso foi suficiente para transformar uma tragédia num legado inesquecível. Voltando à história de Atalia e Joazeba. A partir do relato bíblico, essas duas personagens de caráter contrastante, somos levados a fazer uma reflexão e tomar uma decisão. Deixar-nos-emos guiar pelo orgulho e crueldade como Atalia, ou escolheremos a modéstia, coragem e perseverança como Joazeba? Exterminaremos nossos inimigos, talvez não com espada, mas com armas mais subtis e modernas, boatos, calúnias, indiferença, ódio? Ou defenderemos aqueles que estão condenados à destruição e os guiaremos para o reino de Deus? Seremos temidos e governaremos eliminando oponentes? Ou mostraremos misericórdia, amor e paciência para com os oprimidos? Após 7 longos anos de terror, durante os quais as pessoas falavam em sussurros, com medo da rainha perversa, Joiada, o sacerdote, tomou a iniciativa, reuniu os capitães para uma ação decisiva, que nós podemos ler em 2 Crônicas 23. E diz, no versículo 1, no 7º ano, Joiada encheu-se de coragem e fez um pacto com os capitães das centenas. Percorreram toda a terra de Judá e reuniram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda a assembleia fez um pacto com o rei, na casa de Deus, e Joiada disse-lhes, eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Eu li até o versículo 3, alguns trechos. Assim, os esforços consistentes e bem coordenados dos pais espirituais de Joás conduziram ao feliz desfecho da sua aceitação como rei e ao regresso de toda a nação de Israel da sua mais sombria apostasia para a adoração de Jeová, o Deus Criador. Podemos pensar nas prioridades da nossa vida ao olharmos para o desfecho das histórias dessas mulheres. Não nos é dito mais nada sobre Joazeba. Ela cumpriu a sua missão em silêncio, com perseverança e fé. No entanto, após 7 anos de terror, finalmente, 2 Crônicas 23, 21, diz-nos que todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz, depois que Atalia foi morta à espada. Que fim trágico. Se o final da história não fosse contado, talvez pudéssemos sentir-nos tentados pela posição da rainha Atalia, mas o seu fim prova a verdade da palavra de Deus. Em Gálatas 6:7 nos diz, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, isso também ceifará. A princesa Joazeba viveu sob a ameaça diária de morte, educando o futuro rei. E mais do que a coragem de intervir num momento decisivo, a perseverança diária de cumprir a sua missão é a forma como Joazeba proclama a sua fé em Deus. No livro Patriarcas e Profetas, nos diz, na página 180, quando os filhos de Deus são colocados em situações difíceis e parece não haver saída, que confiem exclusivamente no Senhor. E hoje temos a oportunidade de escolher o nosso caminho e orientar os nossos pensamentos, energias e ações para o que realmente importa. Que Deus nos ajude a discernir claramente entre a verdade e o erro, entre o efêmero e o eterno, e sermos guias seguros para a vida de todos aqueles que nos rodeiam, especialmente para os mais pequenos, que tanto precisam de orientação. E quando o mal for finalmente destruído, nos alegraremos juntamente com todo o povo de Deus na herança eterna dos santos. Que Deus nos ajude. Amém.